Louvado seja Deus, eu cumprimento a todos com a graça e a paz. Aqui quem vos fala é a Bispa Cláudia, do Ministério Internacional Restitui. Hoje iremos dar continuidade ao livro de Atos, capítulo 14, versículo 1 em diante. E aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos. Os ânimos dos gentios detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígio. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo motim tanto dos judeus como dos gentios, como seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licônia, para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. Estava sentado em Listra certo homem lenço dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar a Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, e disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua icônica: Fizeram-se deuses semelhantes aos homens que desceram entre nós. E chamaram Júpiter e Anabé, Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com grande multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazer estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vós anunciando que vos convertei desta vaidade ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá no céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria dos nossos corações, e dizendo isto com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações não importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum sentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram a Pafília, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Talha, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinha sido encomendado a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por ele, e como abrira os gentios a porta da fé. Ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Glória a Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia. Te agradecemos, Deus, por este momento de meditação da Tua palavra. Continua falando com cada um de nós e faz-se aquilo, meu Pai,
que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, graça e paz a todos. Shalom, shalom.